A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo a mais um encontro com Deus, a mais um momento de estarmos meditando na palavra e na ação do Espírito Santo sobre a vida das pessoas, e como muitas vezes a gente também tem que aprender que, embora às vezes as pessoas tentem ser tão certas que se esquecem do que realmente elas devem ser, é o que? Obedientes. Não é o que você diz ao teu respeito, não é o que os outros dizem ao teu respeito, é o que Jesus diz ao seu respeito. A palavra de Deus diz que o zelo ele começa na obediência. Sermos obedientes a Deus está acima de tudo e acima de todos, porque assim nós iremos bem, em nome de Jesus, em tudo o que a gente for fazer, em nome de Jesus. Amém? Lembrando que, se você sentir no coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também estejam precisando entender a palavra, ler um pouco e extrair lições. Inclusive, agora nós estamos numa etapa do livro de Reis que, ao você ler, você pode até dizer assim: mas não tem lição para tirar daqui, é apenas história. Será? Amém? Lembrando que nos comentários você também pode deixar o seu pedido de oração, o seu questionamento, algo que você não entendeu. Amém? Em nome de Jesus, você pode deixar o seu testemunho. Amém? Ou simplesmente a sua paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos aqui para a leitura de hoje, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 12, em nome de Jesus. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que a trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daqueles que passa, o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda a fenda que se achar nela. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes e lhes disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas dai-mo em prol das fendas da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, nem repararem as fendas da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma arca e fez um buraco na tampa, e pôs ao pé do altar a mão direita dos que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes guardavam a entrada da porta, depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu, pois, quando vieram, que já havia muito dinheiro na arca. O escrivão do rei subia com o sumo sacerdote, contava e ensacava o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, davam na mão daqueles que faziam a obra, que tinham a seu cargo a casa do Senhor. E eles os distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que repararam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos cabosqueiros, e compravam madeira e pedras de cantaria para repararem as fendas da casa do Senhor, para tudo quanto para a casa se dava a repararem. Todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se fazia nem taças de prata, nem de garfos, nem bacias, nem trombetas, nem também vasos de ouro ou vasos de prata para a casa do Senhor, porque o davam ao que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Mas o dinheiro do sacrifício por delitos e o dinheiro por sacrifício de pecados, se não traziam à casa do Senhor, porém eram para os sacerdotes. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gade, e tomou. Depois Azael resolveu a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá,
tomou todas as coisas santas que Josafá e Jorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achava nos da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Azael, rei da Síria. E este então se retirou de Jerusalém. Ora, os mais atos de Joás e tudo quanto fez, mas porventura não estão escritos nos livros das crônicas do rei de Judá? E levantando-se os seus servos, conspiraram contra ele, e feriram Joás na casa de Miló, que desce para Sila, porque Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somé, seus servos, o feriram e morreu, e sepultaram com seus pais na casa de Davi, e Amazias, seu filho, reinou no seu lugar. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui algo muito interessante acontecendo. Nós vemos que aqui Joás, ele quis reconstruir a casa do Senhor, ele quis colocar tudo no seu devido lugar, e ele viu que os sacerdotes não estavam cumprindo a sua obrigação como lhe eram devido. Então, em vez de tomar o lugar dos sumos sacerdotes, ali destituindo eles, o quê? Ele simplesmente passou para ele o controle do que ele havia ordenado aos sacerdotes, já que eles não estavam prestando contas, nem fazendo o que ele tinha ordenado. O que essa palavra ela pode nos ensinar? O que eu tiro de todo o capítulo 12 para nossas vidas é um conselho que, posso dizer, a gente tem que levar para a nossa vida. Nós vemos que aqui Joás, ele começou muito bem, ele começou realmente fazendo o que era bom aos olhos do Senhor. Porém, a gente viu que ele não foi perfeito no que ele fez, não porque, irmã, mas o homem nunca vai ser perfeito. Não é isso, meus irmãos. Quando você vai fazer algo para Deus, faça por completo. Não faça apenas por uma parte e outra não. Você vê que ali ele consertou a casa do Senhor, ele estava colocando tudo no seu devido lugar, porém ele deixou os altos. Ali não era permitido naquela época adorar em qualquer lugar e muito menos prestar sacrifício, para que justamente não acontecesse de haver o quê? A idolatria, a mistura, de religiões ali naquele lugar. É por isso que tudo deveria ser supervisionado pelos sacerdotes. Aleluias, glória a Deus. Mas, em nome de Jesus, o que é que ele nos alerta? Quando você for fazer algo para Deus, faça por completo. Não faça como você acha que deve ser, mas faça como o Senhor te ordena a ser. Você vê que aqui Joás, em vez de confiar em Deus, que Deus ia livrá-los, o que é que ele faz? Ele compra o rei Azael. Ele pega todo o tesouro da casa do Senhor, ele pega todo o tesouro da casa dele, da casa do rei, e entrega ali a Azael, e ele realmente se retira, em vez de buscar a Deus e confiar no Senhor. Nós vemos, conforme diz a história, que o próprio Joás, como é descrito aqui, ele começou a adorar ídolos, ele matou o profeta Zacarias e foi dominado pelos sírios. Aleluias. Nós vemos que enquanto Joás ele estava fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, o inimigo ele não prevaleceu contra Joás. Mas no próprio instante que ele voltou as costas para o Senhor, o que acontece? Deus ele permite. Por quê? Porque o anjo do Senhor ele sai de perto daquele que deixa de obedecer ao Senhor como lhe é devido. Meus irmãos, vamos aprender o que a palavra nos ensina. Não é você fazer por um tempo que agrada a Deus, mas é você perseverar em fazer o que agrada a Deus. Isso é fácil? Não, não é, mas é possível, porque mediante a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós sim podemos ser obedientes. Nós sim podemos vencer qualquer batalha, qualquer adversidade, qualquer inimigo que se levante. Azael perante Deus não era nada. Joás, ele tinha aqui que ter buscado a Deus, era para ele ter juntado os sacerdotes, era para ele ter buscado a presença de Deus, que Deus o livraria. Mas porque ele não tinha essa confiança em Deus? Porque ele não estava agindo com fidelidade a Deus. Ele não estava agindo como ele deveria agir. Ele não estava fazendo o que ele deveria fazer. Então, quando a gente não está fazendo o que nos é devido, quando a gente começa a buscar a Deus do nosso jeito, do nosso modo, a gente perde a confiança no Senhor. Se você não está conseguindo confiar no Senhor perante a luta que está se levantando, se você não está conseguindo confiar no Senhor perante as afrontas que se levantam na tua vida,
para um pouco, faz uma introspectiva. Tem alguma coisa errada? Por que não confiar naquele que é o dono de tudo? A palavra de Deus diz que os céus e a terra estão subjugados ao poder de Deus. Não há nada que possa superar o poder de Deus em nossas vidas. Então, nós estando firmes na presença de Deus, convictos de quem é Deus em nossas vidas, daquele que nos amou de tal maneira que se entregou por nossa causa, a gente não negocia a nossa fé, a gente não negocia a nossa promessa, a gente não negocia o que Deus nos abençoa. Então, vamos abrir os nossos olhos. Se nós não estamos tendo essa confiança, nós temos que entender aqui o esmiuçar dessa palavra. Joás, ele estava fazendo ali, querendo consertar a casa do Senhor, mas ele esqueceu de consertar o que era primordial, o seu coração. A confiança que ele deveria ter em Deus, a intimidade que ele deveria ter em Deus. Quantas pessoas nós vemos abrir a boca para julgar as outras, sem primeiro julgar a si própria, se achando o dono da verdade, aquele que realmente tem a razão. Gente, entenda, a palavra de Deus, ela diz para nós ali em 1 Coríntios, que nós não devemos julgar a ninguém, mas nós temos que julgar nós mesmos, nós temos que olhar para o espelho, nós temos que ver onde temos errado, se a nossa vida não está dando certo, se está acontecendo tanta coisa errada, por que Deus não está ouvindo a nossa oração? Deus, ele não mudou. Os milagres, eles não se extinguiram. Eles ainda existem. Se você hoje está me vendo aqui, trazer a palavra para você, é um milagre de Deus. Porque segundo a convicção humana, segundo o esperado homem, eu já deveria ter morrido. Aleluias. A sua vida é um milagre. Mas sabe qual é o grande problema que acontece com a gente? A gente não sabe valorizar aquilo que a gente não tem. Aleluias, aleluias. Ou melhor, corrigindo, a gente não sabe valorizar aquilo que tem. Pela gente ter, a gente não valoriza. A gente não valoriza o ar que a gente respira. A gente não valoriza os olhos que nós temos. A gente não valoriza a fala. A gente não valoriza os nossos ouvidos. A gente não valoriza o nosso andar. A gente não valoriza o nosso pegar, o nosso sentir. Quantas pessoas estão aí, meus irmãos, sem visão, sem fala, sem audição, sem poder andar, sem poder se locomover? Quantas pessoas estão aí necessitados de um prato de comida, quanto você tem fartura em sua casa e às vezes você reclama porque não tem a carne, só tem o ovo? Vamos abrir os nossos olhos e vamos ser gratos. Vamos ser reconhecidos do que Deus tem feito em nossa vida. Vamos parar de olhar para as ausências e vamos olhar para as presenças. Aleluias! Nós perdemos tanto nosso tempo buscando o que não temos, que esquecemos de agradecer o que temos. Ai, eu queria ter um emprego como aquela pessoa pode isso, pode aquilo. Seja grato pelo seu emprego. Irmã, mas o meu emprego é uma escravidão. Você tem um Senhor na sua vida que pode mudar a sua sorte. Você tem promessa, então apega-te a essa promessa. Para de querer consertar o que está fora e começa a consertar o que está dentro. Joás, ele consertou a casa do Senhor, isso era errado? Não. E olha que ele foi tão, como eu posso dizer, fiel àquilo que ele tinha proposto no coração dele, que ele determinou ali tomar a frente dos sacerdotes para reconstruir a casa do Senhor, porque eles não estavam fazendo. Então por que ele não fez isso no coração dele? Exatamente assim nós somos. Às vezes queremos salvar o mundo e esquecemos a nossa família. Às vezes queremos consertar tudo lá fora e esquecemos de consertar o que está aqui dentro. Queremos consertar o altar na vida dos outros e esquecemos de consertar o nosso altar. Os ciros da vida se levantam. O que nós vamos fazer? Buscar o nosso Deus ou negociar? Você vai negociar a sua fé? Você vai negociar a sua promessa? Acorde, você tem um Deus que supera toda expectativa humana. Você tem um Deus maior do que qualquer afronta. Você tem um Deus maior do que qualquer gigante. Você tem um Deus maior até, aleluias, glória a Deus, do que a morte. Porque a chave do inferno e da morte está na mão dele. Entenda, você tem que ter convicção. Em nome de Jesus, nós precisamos ter essa convicção. Quem é o nosso Deus? Quem é aquele a quem temos servido? Quem é aquele em quem temos acreditado? Queremos consertar tudo do lado de fora e esquecemos do lado de dentro. Viu quanta lição tem tremenda aqui? Sabe outra coisa que falou aqui? Eu já fechei, mas vou até abrir.
aleluias, que me chamou bastante atenção, foi uma coisa que passa assim, sabe, batido aos nossos olhos, é quando ele falou aqui, ó, eles não pediam contas do que entregavam na mão dos artesãos, né, das pessoas que trabalhavam ali. Por quê? Porque eles procediam com fidelidade, testemunho de vida. A vida, meus irmãos, não é só o que você pode tocar, é o que você não vê também. Mas os outros estão vendo que testemunho nós temos dado da nossa vida, em quem temos confiado dia a dia. As pessoas podem confiar plenamente em nós pelo que somos, servos, adoradores do Senhor, ou tem que ficar nos policiando, tem que ficar nos vigiando, porque nós agimos igual ou até pior do que um ímpio? Ah, porque todo mundo faz, você não é todo mundo. Nós temos que aprender, nós temos que valorizar a nossa promessa, nós temos que valorizar o que o Senhor tem nos entregue, consertar umas coisas e deixar as outras ali. Está errado. Ou eu conserto tudo, ou eu esteja preparado ali para os ataques sírios. Mas quando nós consertamos os altares, de verdade, não apenas aqueles externos, mas também os altares do nosso coração. Meus irmãos, entendam, não estou dizendo aqui que você consertar o que está do lado de fora está errado, não. Mas a tua prioridade é o que está aqui dentro. A tua prioridade é o que está em você. Começa em mim. Porque na hora que se levantar os círios da vida, as afrontas da vida, eu não vou negociar a minha fé. Eu não vou negociar a minha promessa. Eu não vou negociar o que eu tenho. Muito pelo contrário, eu vou confiar naquele que está na direção de tudo. Em nome de Jesus. Então confie, acredite, sabe? E essa confiança, não se engane, não tem, meus irmãos. Não existe como você confiar em Deus sem intimidade. Você não consegue. Não adianta. É dar murro em ponta de faca. Não vai acontecer. Você só consegue, né, confiar realmente em Deus. Assim, dessa forma. De não negociar a sua fé se você tiver intimidade. Então, resumindo, tudo começa aqui dentro, ó, não é fora. Então vamos cuidar principalmente do que está aqui dentro, em nome de Jesus. Amém? Deus amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa palavra de alerta, por essa palavra, Senhor, que nos diz que nós temos que cuidar do que está de fora, sim, mas temos que começar pelo que está de dentro. Não adianta eu adornar uma casa por fora, esquecendo de tirar a sujeira de dentro. Ó Deus amado, Pai querido, vem, Senhor Deus, em nossas vidas. Aleluias, glória a Deus, consertando os altares, consertando, meu Deus, o que há de errado. Em nome de Jesus, Senhor, estreitando os nossos laços contigo. Senhor, dá-nos a determinação, Senhor Deus, de buscar a Tua presença, de sermos íntimos de Ti. E não permitir, Senhor Deus, que nenhuma afronta do inimigo, Senhor, venha, Senhor, nos causar medo a ponto de negociarmos nossa herança e nossa fé. Mas, Pai, que possamos estar firmes e convictos da Tua ação sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Te apresentamos os cadernos de oração, te apresentamos nossa casa, nossa vida, nossa família, nosso ministério. Te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Ó meu Pai, visita, Senhor. Visita, Senhor, o nosso interior e restaura, Senhor, o que precisa ser restaurado. Retira o que precisa ser retirado e renova o que precisa ser renovado. Em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Pai. Livra-nos do choro, angústia, dor, má notícia, tribulação, acidente. Livra-nos de todo o mal, livra-nos dessas viroses que estão aí fora. Abençoa todo alimento ingerido, toda comida, toda bebida e dá-nos a Tua graça em nome de Jesus. Sabemos que o dia mal vem, mas também sabemos que o nosso Deus supera toda expectativa humana. E o dia mal para Deus absolutamente é nada, em nome de Jesus. Assim nós te louvamos e te agradecemos. Aleluias, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Viva essa palavra. Intimidade é o começo de tudo. Não adianta você lutar, você batalhar por muitas coisas externas, se o teu interior está precisando de uma renovação. Então busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais te será acrescentado, em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Aleluia.